coração. Eu quero voltar os nossos olhos para um trecho conhecidíssimo das Escrituras, que está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo 4, verso de número 35. Marcos, capítulo 4, verso de número 35. Nós vamos ler juntos e eu pediria depois que mesmo depois da nossa leitura, você mantenha a sua Bíblia aberta para que possamos acompanhar esse tempo. Eu quero falar sobre paz em meio às tempestades. O que as tempestades podem nos ensinar, o que um momento desse tem a nos ensinar e como nós podemos sair dessa situação ainda melhores e mais fortes. Assim diz a palavra do Senhor no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero orar com você. Você poderia comigo, por gentileza, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Pai eterno, nós aqui estamos, essa é a tua igreja, reunidos e espalhados, alguns dentro da sua casa, alguns dentro de um carro, em algum canto do mundo, mas todos conectados na mesma fé. Paramos agora diante da tua palavra para ouvir a tua voz, ó bom pastor. Em tempos de inquietação, em tempos de incerteza, é a tua voz que continua dando direção ao teu rebanho. Fala conosco nesta hora. Vem trazer paz ao nosso coração, príncipe da paz. Vem trazer segurança, torre forte que é o Senhor. E ajuda-nos, à luz da tua palavra, a entender de que em ti estamos seguros. E de que por mais que não entendamos as coisas que estejam acontecendo ao nosso redor, seguimos confiando em ti. Assim oramos no nome precioso, poderoso, inigualável de Cristo Jesus. Amém. Como é que você enfrenta uma situação drástica de realidade sendo transformada de uma hora para outra? Ambientes mudaram, situações mudaram. A verdade é que as tempestades têm esse poder. As tempestades, elas mudam realidades. As tempestades vêm e quando ela passa, ou enquanto ela está passando, nada permanece igual. Cidades ficam vazias. É interessante você notar, e é quase que impossível você não saber o que está acontecendo ao redor do mundo. Os grandes centros turísticos, disputados e desejados pelas pessoas, pelos viajantes, hoje se encontram vazios. Não há vida. Grandes nações do mundo, potências, fecharam as suas fronteiras, porque uma grande tempestade assola o mundo na forma de uma pandemia, um vírus. Segundo os especialistas, que pode ser visto maior do que os outros, mas ainda com medidas nanos. Impossível de ser visto. Um inimigo que você não consegue combatê-lo e defendê-lo com seus próprios olhos.
E essa tempestade vem e nós assistimos, o mundo tem assistido de forma estupefata o silêncio e o pânico gerado por essa pandemia. As tempestades, elas mudam realidades. Há vários tipos de tempestades. Existem tempestades de ordem emocional. Algumas delas vêm e nos abatem. Tem pessoas que não foram atingidas pelo vírus, mas pelo pânico gerado pelo vírus. E emocionalmente se veem no meio de uma tempestade. Pessoas que estão quase que de uma forma absurda, presas nesse sentimento emocional, que vivem presas, se auto-isolaram sem nenhum risco, e é óbvio, tem que se ter todo o cuidado, mas a tempestade vem e mudou a realidade do seu coração. Ia tudo bem, caminhava tudo certo. Nós estávamos aqui como igreja até sexta-feira, lançamos um comunicado oficial de que os cultos aconteceriam normalmente, obviamente, guardados os devidos cuidados, lavando as suas mãos, preparamos todo o hall de entrada, a higienização dos bancos, dos banheiros, para que o culto acontecesse normalmente nesse final de semana, quando de repente, no final da noite, chega um comunicado, uma tempestade vem, e nós aqui estamos, fazendo o nosso melhor para continuar sendo igreja. As tempestades vêm de ordem física também. É um diagnóstico, é você fazer um teste e ser identificado com o Covid-19. As tempestades vêm. Pessoas ao redor do mundo, milhares e milhares, enfrentam a tempestade de ordem física. Não apenas essa ligada a este vírus, mas há tanto outro tipo de enfermidade, um diagnóstico médico, um exame que você vai fazer e de repente você se depara com um problema, uma tempestade. Há tempestades de ordem espiritual, elas vêm também. A nossa alma fica agitada, ficamos inquietos e questionando a nossa fé. Se Deus realmente cuida da gente, por que isso está acontecendo? As perguntas começam a surgir. Mas uma verdade absoluta, em meio ao quadro que estamos assistindo, é de que a tempestade vem sobre todos. A tempestade é uma realidade da vida. Todos enfrentamos dificuldades. Quer seja a sua casa edificada sobre a rocha, quer seja a sua casa edificada sobre a areia. Jesus, ao concluir o Sermão da Montanha, Mateus capítulo de número 7, ele faz esse alerta sobre a realidade da democracia dos problemas e das tempestades da vida. Ele fala sobre um homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha e um homem tolo que edifica a sua casa sobre a areia. Mas sobre esses dois quadros, a tempestade vem de forma comum a ambos. Qual é a diferença então se a tempestade virá sobre todos, independente se a sua casa está sobre a rocha, independente se a sua casa está sobre a areia? O segredo é você entender de que o mais importante é o fundamento no qual você tem edificado a sua vida. Porque a casa sobre aquele homem que edificou sobre a rocha permaneceu de pé. Mas a vida daquele que edificou a sua casa sobre a areia, Jesus disse que foi grande a sua ruína. Nós seremos lembrados pelas tempestades que nós enfrentamos. Normalmente uma pessoa ela é respeitada e é lembrada pelas crises que ela sobrevive. Eu recentemente li num livro que contava a biografia de Bill Gates, o fundador da Microsoft. E o entrevistador, e é uma biografia, eu acho que é uma autobiografia, ou uma biografia, eu não me lembro em detalhes sobre isso no livro, mas ele conta sobre como ele escolhia os gerentes da empresa. E Bill Gates disse, olha, eu os entrevisto pessoalmente. O segredo da Microsoft são os seus gerentes. E por isso eu faço questão de entrevistá-los pessoalmente.
Dentro da conversa, o entrevistador então pergunta a Bill Gates, ele diz, mas há uma pergunta em particular que você faz? Ele disse, há uma que eu deixo para o final. Se o entrevistador passar nessa pergunta, eu o contrato. Se ele titubear e se a resposta não for aquela que eu espero, por mais que as outras respostas anteriores tenham sido satisfatórias, essa é a que define se ele será contratado ou não. Finalmente, o entrevistador curioso perguntou, qual seria essa pergunta? Ele disse, eu pergunto ao entrevistado se ele já enfrentou alguma crise na vida, se ele já fracassou alguma vez, se ele já foi mandado embora, se ele já enfrentou dificuldades. E se a resposta for negativa, eu não o contrato. E Bill Gates dizia, você nunca pode confiar em alguém que não enfrentou uma tempestade e sobreviveu. As tempestades vêm para provar a nossa resiliência, o nosso poder de resistência, a nossa força. Davi é conhecido por ter enfrentado Golias. Fala-se de Josué por conta das muralhas de Jericó. Moisés teve a sua liderança respeitada pela maneira como ele enfrenta Faraó e todo um exército ao levar o povo à terra prometida. O que fez de Nelson Mandela, o grande Madiba da África, conhecido, foi o seu tempo na prisão e como saiu dela mais forte ainda. O que eu quero dizer com isso para você nesta hora? Eu tenho plena certeza no meu coração. As tempestades que estamos enfrentando farão da igreja, farão da nossa vida, pessoas ainda mais fortes. Eu creio que depois de tudo isso, haverá um tempo sem precedente de crescimento, de vidas sendo transformadas. Se prepare para ver um avanço como nunca do evangelho neste país e ao redor do mundo. Eu sempre fico preso ao detalhe da águia. A águia, de todas as aves, é a única que não foge de uma tempestade. Ela voa em direção a uma tempestade. Sabe por quê? A águia, quando ela voa para uma tempestade, ela descobre que a tempestade faz com que ela alcance voos mais altos. Olha que coisa interessante. A águia voa em direção à tempestade, porque a tempestade vai fazê-la atingir um patamar mais alto. Eu sei que é difícil nessa hora você ficar se perguntando, pastor, mas como diante de crises e problemas nós podemos entender de que algo bom vai acontecer? Querido irmão, irmã, meu amigo, moço e moça que me acompanha nessa hora, saiba, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já imaginou? Há centenas e centenas de pessoas que talvez não conseguiriam estar conosco aqui hoje. E Deus preparou essa oportunidade, graças a Deus, pela bênção da tecnologia, que faz com que a voz do Evangelho e a ação do Espírito chegue aí onde você está. Você pode compartilhar, você tem a oportunidade de ser um agente de evangelismo na vida de alguém. A igreja sairá mais forte. Então, baseado nisso, e voltando os nossos olhos mais uma vez para o texto, eu quero te dizer algumas coisas que o texto nos ensina, para que você saia nesta manhã mais encorajado. Esse é um tempo para sermos fortalecidos na palavra. Aliás, deixa eu pegar um gancho e fazer um paralelo aqui. Há uma mobilização acontecendo ao redor do Brasil, e nós estamos entrando nessa mobilização para que no próximo domingo, dia 22 de março, anote aí na sua agenda, depois eu vou pedir para todo o nosso pessoal da mídia e que trabalha nas nossas redes sociais, criar uma arte e fazer com que essa divulgação alcance o maior número de pessoas possível. Dia 22 de março, há uma mobilização sendo criada por igrejas no Brasil, para que nesse dia haja um tempo de jejum e oração. Todas as igrejas do Brasil, que desejam, obviamente, estarão unidas no próximo domingo para um tempo de jejum e oração por essa situação que tem acontecido no Brasil e no mundo.
E eu quero desafiar você desde já, prepare-se, nós vamos espalhar as informações e você vai estar conosco dia 22 em oração, porque nós cremos que é hora da igreja do Senhor Jesus se levantar, ainda mais na autoridade e no poder do santo nome do Senhor, com as armas que Ele nos confiou, a oração e o jejum, para que nós possamos vencer esse tempo na força e no poder do Espírito. Dito isto, lembre-se, Jesus está no barco com os seus discípulos. A ordem é dada. A presença de Jesus não é garantia de que os problemas não virão. Eles virão. Eles sempre vieram. Durante a história da igreja, você vai descobrir que em períodos específicos houveram tempos mais difíceis. Perseguições, pragas. Essa não é a primeira pandemia que o mundo enfrenta. Ela já enfrentou outras e as venceu. E a igreja foi a balizadora, foi a força motora que serviu como uma voz de esperança em meio ao caos. Jesus no barco com eles. E aqui no texto, aprendemos algumas coisas. A primeira delas, e se puder, anote aí aonde você estiver, por favor. A primeira delas é de que as tempestades são passageiras. Toda tempestade tem tempo para começar, tem tempo para terminar. Ao voltarmos os nossos olhos mais uma vez para as Escrituras Sagradas, você vai ver de que no verso de número 37, levanta-se um grande temporal. Mas já 2 versículos à frente, no verso 39, acalmou-se o mar. Não há dúvida que as tempestades são inevitáveis. Em alguns lugares do mundo, e preste atenção como isso é interessante, em alguns lugares do mundo, há um período do ano que é chamado de temporada de tempestades. Você sabia disso? Há alguns países em que, durante alguns meses do ano, as pessoas já esperam aquilo que é chamado de temporada de tempestade. Isso quer dizer que eles sabem que elas vão chegar, mas se é uma temporada, é porque tem tempo determinado para começar e para terminar. Toda tempestade é passageira. Querido, o que nós estamos enfrentando vai passar. Assim como a crise que você está enfrentando, seja de que ordem for, emocional, física, espiritual. Talvez você esteja enfrentando um problema na família. Saiba, isso vai passar. Mas as lições que aprendemos em meio às tempestades são vitais para que possamos nos tornar pessoas mais adequadas daquilo que Deus tem para a nossa vida. Segunda coisa que o texto nos ensina é de que Jesus está conosco em meio às nossas tempestades. Você não está sozinho. A igreja do Senhor não está abandonada. Ele está aqui entre nós. Ele está presente aí onde você está. Você é templo do Espírito Santo. A promessa do Senhor é de que Ele estaria conosco todos os dias. Não estamos à mercê dos recursos da medicina, não estamos entregues à economia mundial. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele cuida de nós. O texto diz que Jesus estava no barco com eles. Jesus é conosco. Ele está aí com você. Ele te guarda. Ele te sustenta. Ele segura a tua mão. Ele é o guarda de Israel. Ele não dormita. Ele não vacila um segundo sequer. Ele não é pego de surpresa. Não pense você que os céus foram pegos de surpresa. De repente, quando uma epidemia se alastra a partir da China. Não pense você de que os céus tiveram acionado o seu secretaria de contingência para situações de emergência. Os anjos responsáveis foram acionados para... Tire isso da sua cabeça. Ele sabe todas as coisas. E Ele está no controle. E Ele está conosco. Ele é conosco. Jesus está a bordo. O texto diz que Jesus estava a bordo. É por isso que na sua vida, o mais importante é saber se Jesus está a bordo ou não.
Se Jesus está a bordo, no momento certo, ele age e a tempestade passa. Até que ele não haja, continue crendo na sua graça, na sua presença, no seu favor e na sua misericórdia. Jesus está conosco em meio às nossas tempestades. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que as tempestades nos forçam a mudar e a melhorar. Eu conversava com o nosso pessoal, tem muita gente aqui nos acompanhando atrás das câmeras, o nosso pessoal de equipe está aqui, né? Tem o pessoal da música, o pessoal da mídia, trabalhando desde ontem, quando nós recebemos na sexta à noite. E durante todo o período da noite de sexta-feira, estávamos ainda indefinidos de como faríamos, qual seria a ação. E sábado estivemos aqui, reunimos toda a equipe pastoral, os coordenadores, os voluntários vieram para trabalhar e nós começamos a buscar situações e eu disse a eles, olha, quem sabe uma tempestade como essa não é a grande oportunidade de nós nos reinventarmos como igreja, de nós colocarmos em prática algumas ideias que estavam apenas guardadas para uma situação futura, e as tempestades nos forçaram a criar meios de interação e da gente nos aproximar como igreja, de você que está aí em casa. As tempestades nos forçam a mudar. Há um outro trecho nas Escrituras Sagradas, em Mateus capítulo 14, Jesus está com os discípulos numa outra tempestade, mas não agora no barco. Ele havia dado ordem para que eles fossem ao outro lado, que depois encontraria com eles. E no meio da tempestade, há um detalhe no texto que é extremamente importante. A Bíblia diz que no meio da tempestade, os discípulos remavam. No meio da tempestade, os discípulos faziam tudo o que lhes era possível para tentar vencer aquele período. É por isso que como igreja nós estamos colaborando. Algumas pessoas perguntam, viu, mas vai fechar a igreja? Aquilo não fechou, aquilo outro não fechou. Esse é o momento de fazermos a nossa parte. Nós vamos remar. No meio das nossas tempestades nós precisamos colaborar para que essa tempestade seja vencida o mais rápido possível. No meio das nossas tempestades nós nos reinventamos. Nós melhoramos, nós aprendemos a nos comunicar com a câmera. Foi um desafio para muitos aqui que ainda não haviam falado diretamente apenas por uma câmera. Estamos acostumados a conversar com o nosso povo, todos os nossos bancos lotados nas nossas reuniões públicas, graças a Deus, nos nossos domingos, mas é a primeira experiência para alguns, uma oportunidade de crescimento. A tempestade tem o poder de te fazer alguém melhor. Saiba disso. A tempestade tem o poder de te fazer alguém melhor. Quando você começa a ler os noticiários, você vai ver de que as pesquisas, por conta dessa pandemia, elas se aceleraram, os recursos foram liberados, melhorias no âmbito da saúde estão sendo feitas. Querido, aprenda a enxergar a tempestade como uma oportunidade, assim como a águia, de alçar voos ainda mais altos. Outra coisa que o texto me ensina, e eu quero compartilhar com você, é que as tempestades nos levam a conhecer de uma forma diferente e mais íntima quem Deus é. Você sabia que em meio às nossas lutas e tempestades, que nós descobrimos algumas facetas do caráter de Deus, que antes nós não conhecíamos? Se você leu atentamente o texto desta manhã, você deve ter percebido que a pergunta que termina o contexto da mensagem, por parte dos discípulos que já caminhavam com Jesus há algum tempo. A pergunta é essa: quem é este? Quem é este? Eles já haviam testemunhado Jesus realizar outros tipos de milagres. Se você voltar às páginas da sua Bíblia, você vai ver que Jesus já havia curado muitas pessoas. Que Jesus já havia curado um homem com a mão ressequida. Que Jesus já havia curado um paralítico em Cafarnaum. E se você vai ao início do capítulo 1 e vai lendo, você vai ver de que ele cura o endemoniado em Cafarnaum e muitas outras curas ele realiza. Mas os discípulos,
nunca antes haviam testemunhado o poder de Deus sobre o vento e o mar. As tempestades podem e têm esse poder de nos fazer conhecer mais sobre o poder de Deus. Em meio às nossas lutas, experimentamos a sua graça como nunca antes. Eu sei de pessoas que têm testemunhos para dar, dizendo, eu sou crente há tantos anos, eu estou na igreja há tantos anos, eu conheço da Bíblia há tantos anos, mas foi naquela experiência, foi naquele período em que eu soube de uma forma mais íntima e pessoal quem Deus é. Os discípulos perguntaram, quem é este homem? Quem é ele? É triste você caminhar com alguém e não saber quem ele é. É por isso que eu sei que em meio a esse momento, a igreja saberá quem é o seu Senhor. A igreja conhecerá de uma forma ainda mais poderosa atributos da graça e do favor do Senhor. Nós poderemos ver, estamos vendo Deus agir de uma forma como nunca antes havíamos testemunhado. Você vai ver isso na sua família, você vai ver isso na sua casa. Não questione e nem amaldiçoe uma tempestade. Olhe para ela como uma oportunidade de conhecer a Deus de uma maneira como antes você não conhecia. Outra coisa nesse texto que nos ensina profundamente é de que as tempestades expõem as nossas fraquezas. Eu vou repetir. As tempestades expõem as nossas fraquezas. Talvez você já tenha visto algumas árvores lindas, frondosas, com troncos robustos, espalhados pela rua de uma cidade, quem sabe aqui mesmo, da nossa própria cidade de Campinas. E você passou com o carro por aquela rua e quem sabe já encontrou abrigo num dia de sol, debaixo dela. E você disse, essa árvore, ela é muito forte. Ela é incaível, como alguns dizem. Nada pode derrubá-la até que uma tempestade forte vem e expõe as suas fraquezas. De repente, teve um tempo aqui atrás, eu não sei quantos anos isso já aconteceu, mas uma tempestade que alguns chamaram de um mini ciclone, algo assim, passou pela nossa cidade e varreu em especial o lado norte, a região de Sousas. E eu me lembro que eu estava na madrugada indo até uma das nossas extensões, a Comunidade da Esperança, porque passou ali próximo, graças a Deus, não atingiu nada no prédio, mas muitas das casas ao redor foram completamente destruídas, os seus telhados arrancados. E enquanto eu me dirigia para a igreja, era impossível de não se perceber a quantidade de árvores, muitas árvores, espalhadas, que haviam sido derrubadas pelo poder de uma tempestade. As tempestades, elas expõem as nossas fragilidades. As tempestades revelam quão frágeis nós somos. O mundo para, pessoas se isolam, pessoas se trancam dentro de casa, entram em quarentena, uma semana, 14 dias. Países inteiros fecham as suas fronteiras. As grandes potências mundiais, aqueles que governam absolutos sobre esse período da nossa história, se escondem, temerosos, impedindo que aviões cheguem, impedindo com que pessoas se cumprimentem, porque as tempestades expõem as nossas fraquezas. Reconhecemos que nada somos de barro, frágeis. Se não for o Senhor, o salmista disse isso. Davi categoricamente afirmava, o sucesso de Israel era o seu Deus. O que seria de Israel, Davi afirmava, se o Senhor não estiver ao nosso lado? Queridos, nós somos frágeis, frágeis, a vida é frágil, a vida é frágil. De repente um vírus imperceptível, invisível, chega, tem contato com o seu corpo, e dependendo do grupo de risco, pessoas estão sendo levadas às pressas aos hospitais do mundo. Gente grande,
aquilo que tem assustado o mundo. Chefes de nações, prefeitos das maiores cidades do mundo, famílias que representam o poder do mundo, assustadas diante de uma tempestade que expõe a nossa fragilidade. É por isso que a nossa dependência é o Senhor. É o Senhor. É Ele quem te guarda. É Ele quem te sustenta. A tempestade joga por terra o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância. A tempestade nos faz enxergar quem realmente nós somos. Quão frágeis somos. Outra coisa que o texto me ensina, que eu já estou quase acabando, é que eu empolguei, eu disse para o pessoal, viu, é ao vivo, eu vou fazer mais rápido, não aguento. Outra coisa que a gente aprende, as tempestades surgem para nos ajudar a resgatar os nossos verdadeiros valores. Vou repetir, se não deu tempo para você anotar. As tempestades surgem para nos ajudar a resgatar os nossos verdadeiros valores. Privados da liberdade, as pessoas começam a perceber quão abençoados somos com o direito de ir e vir. Por exemplo, tem gente que talvez não valorizasse tanto a liberdade de estarmos reunidos todos os domingos como igreja. As tempestades vêm para mostrar de que os verdadeiros valores precisam ser preservados. A importância da gente ter um tempo nosso de comunhão, de poder abraçar quem a gente ama, sem poder estar com aquela neura, porque tem gente que aperta a nossa mão e assim, sem nenhum repúdio, já logo depois que cumprimenta, pega o álcool gel, passa na sua mão, passa na mão dele, se bobear, se benze inteiro de álcool gel, para tentar de alguma forma se livrar. As tempestades resgatam os nossos verdadeiros valores, a saúde, o nosso relacionamento com Deus. Nessa hora é importante você entender, querido, a tempestade te expõe a uma realidade inexorável, inevitável, de que uma hora o medo que a morte produz será uma realidade para todos nós. E nós precisamos estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Eu preciso entender o valor da minha vida espiritual, do meu relacionamento com Deus, da minha intimidade com o Espírito Santo, da certeza da salvação, de entender de que o nosso mundo não é esse, não é esse mundo frágil, escravo dos medos, dos pânicos, das teorias de conspiração. O nosso lar é celestial, ele é eterno, e eu preciso resgatar este valor. As tempestades da vida vêm para nos ajudar a resgatar a perspectiva e a importância da eternidade e da brevidade da vida. É hora nessa manhã, aí onde você está, de olhar para essa crise e entender, Senhor, eu quero aprender com ela. Eu quero sair alguém mais fortalecido. O texto sagrado, eu volto os meus olhos para ele antes de nós concluirmos, diz que Jesus é acionado. Ele estava no barco, dormindo, mas não era acionado. Eles não pediram ajuda até então. De repente, eles pedem ajuda. Mestre, não importa que pereçamos. Senhor, entra com providência, faça algo. E sabe o que eu aprendo nessa história? Todas as vezes, em meio às nossas tempestades, que invocamos e pedimos o socorro do Senhor, Ele vem, Ele atende, Ele prontamente responde o clamor dos seus filhos. É por isso que eu quero desafiar você como igreja, como crente em Jesus, como alguém que está ouvindo essa palavra, ao invés de se curvar às notícias de desespero e pânico, ponha os teus joelhos no altar do Senhor. Assuma um compromisso de orar, de buscar a face do Senhor, de pedir para que o Senhor estenda a sua mão e que faça com que essa situação manifeste mais uma vez a sua graça e a sua bondade. Invoque-o,
busque-o, ele está perto. Há um caminho de livre acesso, o sangue de Jesus Cristo, no qual nós podemos entrar na presença do Pai e dizer: Jesus, vem, socorre, estende a tua mão, ajuda-nos neste momento de desespero. E a sua voz continuará a acalmar as tempestades que nos assolam. O texto diz da soberania de um Deus. As tempestades que nos assustam, não assustam Deus. As tempestades que nos fazem entrar em pânico, não colocam Deus em pânico. Ele tem toda a autoridade, toda, no céu, na terra e debaixo da terra. As doenças recuam diante da autoridade da sua voz. As pestes, as epidemias desaparecem ao som da sua voz. Jesus então levanta-se, desperta. E o verso 39 diz que ele dirige a palavra à tempestade, dizendo: acalma-te. Ele diz para o vento: acalma-te. Ele diz para o mar: emudece, chega. E sabe o que acontece? O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Há uma palavra de ordem que Deus pode liberar sobre o seu coração nessa manhã. Talvez o caos que tanto assusta a sua vida não é o coronavírus. Para alguns, o coronavírus não é nada mediante daquilo que ele tem vivido já há muito tempo. Alguns estão dizendo: pastor, a minha temporada de tempestade começou faz tempo, hein? Coronavírus é fichinha perto de tudo que eu tenho enfrentado na minha vida, na minha família, no meu coração. Outros tipos de lutas e enfermidades. Isso tem gerado pânico, paralisia, tristeza no meu coração. Mas assim como Jesus libera uma palavra de ordem àquele ambiente, Ele pode fazê-lo na sua vida também. Aí na sua casa, no seu coração. Nesse casamento tumultuado, em que as ondas estão bravias, em que o mar está entrando dentro do barco, e você está quase com aquela sensação de estar indo a pique, que vai naufragar, que a coisa não vai perdurar muito tempo. Faça como os discípulos. Diga: Senhor Jesus, ajuda-nos. Usa da tua autoridade. Libera a tua palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre esse país, sobre essa cidade, sobre os governos do mundo, sobre essa situação. Dá a tua palavra e acalma todas as coisas, pelo poder que há no teu santo nome. Eu sei, Deus usa a medicina. Eu sei, Deus usa a ciência. Nós estamos orando para que Deus dê sabedoria e capacidade e os recursos, todos eles necessários, para que os laboratórios de pesquisa encontrem o mais rápido possível algum tipo de antivírus, uma vacina. Mas sabe, querido, a sua esperança não pode estar nessas coisas apenas. A sua esperança tem que estar no Senhor Jesus. Tem alguns tipos de vacinas que o homem não tem poder de produzir. Tem algum tipo de antivírus que o homem não tem poder de produzir. Mas Jesus tem poder sobre todas as coisas. Sobre os dilemas do coração, sobre o pecado, sobre situações de desespero que assolam a nossa vida, de que nenhuma farmácia, nenhum país mais desenvolvido e civilizado do mundo tem poder de oferecer. Jesus pode. Jesus pode. O texto termina dizendo: quem é este? Quem é este? E eu te digo quem é este. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que tem poder e autoridade para perdoar pecados, para curar enfermidades, para transformar histórias, para libertar cativos e transformar
a família de qualquer pessoa pelo poder que há no seu santo nome.